Olá, esta é a nossa 17ª aula do curso de Lógica de Programação. Nesta aula eu irei fazer mais um exercício com vocês, desta vez manipulação de resto de divisão. Para isso, vamos ao enunciado do exercício. A professora Samantha quer ajudar os alunos a descobrir se um número é par ou ímpar. Vamos ajudá-la criando um algoritmo. Para isso, solicite e leia um número, verifique se o resto da divisão deste número por 2 é 0 ou 1. Caso seja 0, podemos dizer que esse número é par. Caso seja 1, podemos dizer que esse número é ímpar. Resto é igual a número, resto de 2. Escreva na tela, caso seja 0, par. Caso seja 1, ímpar. Então, dado o enunciado, vamos para o exercício. Aqui no exercício, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma variável para armazenar o número digitado pelo usuário na tela. Então, eu vou dar o nome dessa variável de número. E eu vou colocar ela como inteiro. Passo seguinte, eu vou criar uma outra variável que vai ser responsável por armazenar o resto, que vai ser do tipo inteiro também. Agora, o que eu preciso é que o usuário me informe o número. Então, para isso, eu vou criar uma saída de tela informando ao usuário que ele deve me informar um número. Então, informe um número. E assim que o usuário informar um número, eu vou ler e armazenar esse número para dentro da variável número. Próximo passo agora é fazer a operação matemática que vai me retornar o resto dessa divisão. Então, uma atribuição, e eu vou fazer uma atribuição para a variável resto, e essa atribuição vai se dar da seguinte forma: número resto de 2. É uma espécie de divisão que me retorna o resto, então. Nesse caso, então, o que nós iremos fazer agora? Vamos executar esse programa e vamos ver como que vai ficar a memória do sistema. Então, informe o número, coloquei aqui 1, resto 1. Executar de novo, coloquei 10, resto 0. Então, podemos dizer que 10 é um número par e que 1 é um número ímpar. 47 seria também um número ímpar. Ok? Agora, o que eu preciso é mostrar na tela, então, para o usuário, como saída, como o exercício pediu. Caso seja 0, par. Caso seja 1, ímpar. Ô, Nikito, faz um corte aqui, pois o meu cachorro latiu de novo aqui e eu vou ter que recomeçar bem a partir do momento onde eu mudei do slide para a parte prática. Então, para esse exercício prático, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou começar definindo as variáveis que eu preciso. Vou definir duas variáveis já. A primeira variável vai ser o número, aonde vai ser armazenado o número do tipo inteiro, e o resto, que vai ser o resto da divisão desse número por 2. Próximo passo, vou criar uma interface para o usuário poder informar um número. Então, vou colocar para o usuário informe um número. Aí o usuário vai informar um número. Assim que o usuário informar um número, eu vou ler esse número e vou armazenar temporariamente na variável número. Ok? E agora, o que eu preciso fazer? Fazer a operação matemática que vai me retornar o resto desse número. Então, vou fazer uma atribuição, vou armazenar esse resultado na variável resto, que é número resto de 2, ou resto da divisão por 2. Ok? E posteriormente vou mostrar aqui uma saída de tela, conforme o exercício solicita.
caso seja 0 par, caso seja 1 ímpar. E aqui vou mostrar na linha de baixo a variável resto. Colocando em execução esse meu algoritmo, vou colocar aqui para executar passo a passo. Primeiro, criou a variável número, depois criou a variável resto. Agora ele vai me solicitar que eu informe um número. Eu vou informar o número 11. Próximo passo, ele vai realizar, para dar um Enter. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai realizar essa operação, que é resto de número por 2. Realizou, atribuiu 1 para a variável resto e me mostrou na tela. Caso seja 0 par, caso seja 1 ímpar. E vamos executar isso aqui de novo. Só mais uma vez. Número 10, Enter, 0 par. Ok? Então, voltando aqui. O que nós vimos nessa aula, então? Resolução de um exercício de resto da divisão. Nós vimos entrada e saída de dados. E eu agradeço por essa aula. Obrigado e até a próxima aula.